Glória ao Senhor Jesus, para todo este mundo, eu peço paz e amor pelo Senhor Jesus. O mundo se degenerou de tal maneira que a loucura virou a normalidade. Mas eu não estou falando isso de uma boca de uma pessoa leiga. Não. Eu tenho que explicar o que eu faço, o que eu sou. Eu tenho uma carreira musical que muita gente já sabe. Dramática, o que eu faço, ator, diretor, cantor, compositor, músico, maestro. Eu faço essas coisas todas. Mas a minha carreira artística não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Uma carreira que eu tenho que é maior, inclusive, de qualquer outra coisa que eu fiz. É de comportamento humano. Que eu me especializei desde 7 anos de idade até agora. E tem muito trabalho também nessa área, mas só que uma área menos visível. Mas o meu trabalho no comportamento, eu quero relatar aqui para que, não por questão pessoal, uma questão de mostrar o quanto o que eu estou falando é algo totalmente pré-entendido e pré-estudado. Eu vim ensinando comportamento desde a idade de 11 anos. Só para ter uma ideia. Eu comecei a estar envolvido com comportamento aos 7 anos de idade, quando eu tive a primeira visão do Senhor Jesus. Ele se aproximou de mim e me falou: vou te ensinar comportamento para você ensinar os outros. E falou também: você nunca estará sozinho. Eu estarei com você todos os segundos da tua vida. E você vai ver que eu estou com você. Você nunca vai esquecer este momento. Isso aos 7 anos de idade. Nunca vai esquecer este momento. Estarei com você todos os momentos da sua vida. E você vai ensinar os outros. Essas 4 frases que ele usou, o Senhor Jesus, comigo, naquele dia, naquele momento, eu estava a caminho da escola, e a minha vida mudou. No meio da rua, exatamente no momento em que ele falou comigo, ele me levou para um lugar mais ou menos assim, vazio. Eu estava na estrada, caminhando para a escola, exatamente no meio do caminho, talvez uma milha entre a nossa casa e a escola. E ele então me parou e me falou, e me levou assim de frente para um terreno baldio. Ele me levou para aquele local. E automaticamente eu passei a viver aquele momento completamente diferente de qualquer outro momento que eu tinha vivido na minha vida. 7 anos de idade. Mas mudei a minha vida ali, porque quando terminou dessas 4 frases, eu já era outra pessoa, já não era a mesma pessoa. Aí ele me liberou, logicamente, porque a visão terminou aí, e eu segui para a escola já outra pessoa. Quando cheguei na escola, tudo era totalmente diferente. Eu não estava mais aquele mesmo menino de 7 anos. Eu era aquele pesquisador de comportamento, porque eu comecei a olhar para a professora, olhar para os outros alunos, meus colegas, e o que eles falavam. Então eu estava sabendo por que eles estavam falando, eu estava sabendo por que ela estava falando,
E a minha vida de lá para cá foi sempre assim. Eu passei a pesquisar pelo comportamento daquele momento que eu cheguei na escola, e o meu caderno escolar passou a ser um caderno em que eu escrevia todo o desenvolvimento do comportamento, por que eles estavam falando isso, por que eles estavam fazendo, o que eles estavam sentindo, essas coisas todas. E a minha vida de lá para cá foi assim. No período escolar, aquela escola, a professora Dona Odete, lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro, na Parada 40, morava na Marciano Farias, que é em frente à Parada 40. Então aquela escola era numa avenida, era a última casa da avenida, que é praticamente em frente à rua Marciano Farias, do outro lado. Aquele momento ali, meus cadernos, dali para frente, eu escrevia tudo em 62, continuo escrevendo naquele caderno escolar, entende, caneta, lápis, que seja. Naquela época era lápis, começou com lápis, mas depois passou a ser caneta. E eu escrevi certos anos, de 7 anos até 16 anos, eu escrevi nesses cadernos iguaizinhos. Com a escola, eu fiz uma pilha de mais de 62 cadernos. Uma pilha enorme, pilha de caderno mais ou menos assim. Escritos com a caneta. Todas as minhas pesquisas, que eu andava na rua seguindo as pessoas e sem falar com as pessoas, e seguindo, passei a ser um seguidor profissional, porque ninguém, até hoje descobri que eu seguia, mas eu seguia essas pessoas todas para ouvir, ver o que a pessoa ia fazer, por que eu ia fazer, e como fazia, e logicamente as coisas todas do comportamento da pessoa, sem falar nada para a pessoa. E às vezes, logicamente, eu via a pessoa falando uma com outra, eu também anotava os comportamentos das pessoas. Quando eu tinha 16 anos, de 7 a 16 anos, né? Aqueles 9 anos, eu escrevi 62 cadernos, que eram bem grossos, bem grossos. Com o meu estudo, com minha pesquisa. Logicamente, eu continuei pesquisando. Quando eu tinha 16 anos, o senhor mandou eu queimar os cadernos, porque alguém queria publicar, e ele falou, isso aí é somente o seu material de estudo. Davi Nasser, um jornalista brasileiro que viveu, na realidade, na época, ele era um dos maiores jornalistas do Brasil. Até hoje ele é considerado, ele morreu já há muito tempo, mas até hoje ele é considerado um dos maiores jornalistas do Brasil, de todos os tempos. Mas ele, quando soube que com 16 anos, ele soube que eu era um pesquisador do comportamento humano, ele quis publicar parte do meu trabalho, da minha pesquisa. E o senhor me ordenou queimar, e eu queimei. Com 16 anos de idade, eu queimei isso tudo. E, logicamente, continuei fazendo o meu trabalho, mas aí em outra esfera. Quando eu era jovem no Brasil, alguns dos meus amigos eram médicos, psiquiatras, psicólogos, que conheceram meu trabalho também e ficaram, com 16 anos, ficaram bem impressionados com o meu trabalho. E Glauco Prunes foi um deles, um dos grandes médicos brasileiros. Glauco Prunes, ele virou meu melhor amigo, porque ele achava que o meu trabalho era incrível e fala umas frases elogiosas sobre mim que eu não vou falar aqui, porque não é o caso, mas ele falou palavras elogiosas de mim, me respeitava, virou meu amigo, nós viramos amigos. Eu 16, ele já uma pessoa de, pelo menos, no mínimo, 48, 50 anos. Eu acho que é assim, mais ou menos a idade dele ali, só 40 e pouco anos, eu não sei, eu não me lembro. Mas isso para dar uma ideia a quem estiver me ouvindo, que souber da minha carreira como músico, pensa que é essa a minha carreira. Minha carreira principal é essa aqui.
é do comportamento. E os meus alunos, que através dos anos eu tive aluno no Brasil, aqui em vários lugares, todos eles sabiam disso aqui, do meu trabalho com comportamento humano, que isso que eles aprenderam comigo. E sabiam do meu trabalho de música também, mas eles têm uma noção muito grande do meu trabalho, que estudaram comigo. Alguns são PhD hoje em dia, Yves Martin, Dr. Yves Martin, tem Hart Stearns, pessoas que estudaram comigo, que estudaram desde a high school e se tornaram doutores. Eu estou na tese deles, nas teses deles de master degree e também na tese de doutorado. Também estou na tese deles como professor. Falo essas coisas não para promover nada. É apenas para explicar que meu trabalho como comportamento humano, o que eu quero dizer, o que estou dizendo aqui é algo contundente.